Revelação divina. Não auxilie aquelas pessoas que impedirão seu milagre sobrenatural. A pequena cidade de São Pedro do Sul era um verdadeiro berço de fé, onde cada esquina sussurrava histórias de milagres e intercessões. Luísa, uma mulher de 38 anos, sempre viu a paróquia dedicada a São Jorge como seu refúgio. Para ela, aquele santo não era apenas um guerreiro, mas a personificação da luta diante das adversidades. Mas agora, sua vida enfrentava uma tempestade sombria. Carlos, seu marido gentil, havia recebido o diagnóstico impiedoso de uma doença terminal. O sol da esperança estava se pondo, e o peso do desespero começou a invadir cada canto de sua alma. As semanas se arrastavam, carregadas de visitas médicas e notícias pesadas, enquanto murmúrios ecoavam pelas ruas do bairro. Vizinhos, preocupados com a deterioração de Carlos, faziam comentários que penetravam seu coração como flechas envenenadas. "Prepare-se para o pior, Luísa", dizia uma amiga, enquanto o outro sussurrava com ceticismo: "Milagres não acontecem assim". Eram palavras que ameaçavam consumir a fé de Luísa, mas ela estava decidida a não se deixar abalar. Reuniu sua comunidade para uma noite de oração na igreja, em busca da intercessão de São Jorge. Naquela noite, a atmosfera estava carregada de elétrica espiritualidade. Velas tremeluziam, criando sombras dançantes enquanto o coro da congregação ecoava, preenchendo cada espaço com devoção pura. Luísa, em meio à sua oração fervorosa, sentiu a presença de algo além deste mundo. Um sono pesado a envolveu, e em seus sonhos aparecia uma figura majestosa. Era São Jorge, montando seu imponente cavalo branco, olhando profundamente em seus olhos. "Não temas, Luísa. A fé verdadeira pode mover montanhas", disse ele, sua voz ecoando como um trovão abençoado. Ao acordar, uma onda de renovação e força inundou seu ser. Os dias seguintes foram marcados por orações incessantes e a visita de amigos solidários, clamando pela graça de um milagre. Mas o ceticismo ainda fervilhava ao seu redor. O coração de Luísa se debatendo entre o desejo de se proteger de influências negativas e a necessidade de compartilhar sua fé. A cada conversa que tinha com os vizinhos, a dúvida sussurrava, ameaçando desacelerar sua batalha espiritual. A luta interna crescia. Devo afastá-los ou tentar convencê-los? Então chegara o grandioso dia da festa de São Jorge, um dia de celebração e louvor. Luzes simplesmente deslumbrantes iluminavam a igreja, onde uma multidão se aglomerava. Luísa, sentindo a emoção congelada em seu peito, olhou para o céu e orou como nunca antes. A veneração tomou conta do ambiente, e enquanto as orações fluíam, um milagre esplendoroso ocorreu. Carlos, que até então permanecia sentado em silêncio, começou a se mover lentamente. Em um ápice de incredulidade, vozes de júbilo ecoaram quando ele, em pé, irradiava luz, curado diante dos olhares perplexos. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As palmas e gritos de alegria reverberaram por toda a cidade. Mas Luísa sabia que a batalha não terminava ali. As vozes do ceticismo ainda ressoavam em sua mente. Qual seria o verdadeiro significado do milagre que presenciaram? Sua jornada espiritual estava apenas começando, e as perguntas urgentes sobre sua fé e a capacidade do divino impulsionavam-na para um novo caminho. O que mais estaria reservado para ela e sua comunidade nesta jornada cheia de fé e desafios?
A resposta parecia estar nas entrelinhas da própria história, que ainda estava por se desenrolar. Luísa observava Carlos pulsar de vida, e a alegria da multidão ao redor misturava-se a um aperto em seu peito. As vozes de celebração pareciam distantes, como se um eco profundo reverberasse dentro dela. O milagre diante de seus olhos era inegável, mas uma sombra persistente de dúvida pairava em sua mente. O que seria realmente a cura? Uma liberação divina ou apenas um momento efêmero de esperança em meio à dor? Enquanto Carlos abraçava amigos e vizinhos, Sônia, uma mulher da paróquia conhecida por sua afeição cética, aproximou-se de Luísa. Isso não pode ser real, não pode. A medicina diz outra coisa. As palavras foram como um balde de água fria. Luísa sentiu um choque, como se um burburinho de desconfiança se instalasse em seu coração. Sônia, não se esqueça do poder da fé, respondeu Luísa, suas mãos trêmulas ainda impregnadas de fervor espiritual. O que você acha que vai acontecer agora? Sônia questionou com um olhar penetrante. Luísa hesitou. Espero que Carlos continue assim. Deixou escapar. A sinceridade em sua voz ecoou em seu interior, mas a sombra do receio teimava em permanecer. Naquela noite, Luísa não conseguia descansar. As lembranças do milagre se desenrolavam em sua mente, mas ao mesmo tempo, a insegurança de que tudo poderia ser uma ilusão fantasiada pela emoção a consumia. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, decidiu que precisava de clareza. A oração havia trazido cura a Carlos, mas agora a própria fé dela parecia balançar em um fio delicado. No dia seguinte, quando a luz da manhã invadiu a janela, Luísa preparou-se para ir à igreja. Era um novo dia, e com isso, uma nova oportunidade de buscar a verdade divina. Durante a missa, a atmosfera estava carregada de esperança. O padre, com um calor no olhar, falava sobre a importância de acreditar nas promessas de Deus, mas as dúvidas de Luísa ainda estavam frescas. Você se sente dividida entre a dúvida e a fé, minha filha? O padre perguntou, como se tivesse lido sua alma. As palavras tinham vindo como uma flecha certeira. Às vezes, somos testados nas nossas crenças mais profundas. É nesses momentos que Deus nos pede para confiar, mesmo quando tudo parece estar em desacordo. Com isso, Luísa se lembrou da figura de São Jorge, sua força e sua fé inabalável. Após a missa, Luísa se reuniu com amigos e vizinhos. Em meio à conversa, um homem idoso falou: "Só quem já enfrentou as trevas sabe o valor da luz." As palavras reverberaram em seu coração, como se um eco espiritual ressoasse dentro dela. Ela percebeu que as dúvidas poderiam ser parte de sua caminhada, mas não o seu destino. Com cada respiração, uma nova determinação brotava dentro dela. A fé não poderia ser abalada, mesmo diante das vozes que desestimulavam. Se Carlos havia recebido um milagre, sua missão era anunciar e nutrir essa luz. Luísa decidiu que se tornaria uma testemunha da graça que experimentaram, mesmo que isso significasse enfrentar a descrença de Sônia e de outros. Ao voltar para casa, ela notou algo diferente no ar. Era como se uma nova esperança pairasse sobre São Pedro do Sul. O milagre de Carlos ainda estava em sua mente, mas novas visões de fé se formavam em seu coração. E se houver mais a ser revelado? Pensou. E se a cura de Carlos fosse apenas o começo de algo maior? Determinada a buscar essa verdade, Luísa se lembrou de que a fé é uma jornada, e cada passo é crucial. O que Deus reservava para ela e para a comunidade ainda era um mistério, mas uma nova oração se formou em seus lábios. Ilumina-nos, Senhor, para que possamos ver teus planos. E assim, com a fé reacendida, ela sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que mais precisaria enfrentar antes que a luz finalmente rompesse as trevas?
Enquanto Luísa se sentava no pequeno banco de madeira da sua varanda, a brisa leve da manhã parecia sussurrar segredos antigos. As folhas das árvores dançavam suavemente e o cantar dos pássaros preenchia o ar com uma melodia esperançosa. Porém, no fundo de seu coração, as dúvidas ainda persistiam como nuvens escuras em um céu azul. Porque eu me deixei levar pelas palavras de Sônia, pensou. O que realmente estava em jogo? A fé era um território desconhecido, e cada passo nesse solo sagrado exigia coragem. Para ela, a dúvida se tornara uma sombra incessante. O que Carlos tinha experimentado era poderoso e real, mas e se a fé não bastasse para transformar todas as vidas ao seu redor? Com um novo propósito, Luísa decidiu buscar aquelas almas que também precisavam de luz. Ouvira murmúrios sobre um grupo de oração que se reunia nas casas das pessoas. Um círculo acolhedor onde o poder da fé era compartilhado e reforçado. Ela sabia que precisava estar entre esses irmãos e irmãs, não apenas para se fortalecer, mas para ajudar a espalhar a chama do milagre que havia tocado Carlos. Naquela tarde, enquanto caminhava até a casa de Dona Rita, a líder do grupo, uma sensação de expectativa tomou conta de Luísa. O caminho estava adornado por flores coloridas e o sol aquecia seu rosto. A cada passo, ela sentia que sua fé estava sendo lapidada, como um precioso diamante que brilha mais intensamente quando é polido. Ao chegar, foi recebida com abraços calorosos e sorrisos que iluminavam o ambiente. As pessoas estavam reunidas em um círculo apertado e quando Luísa se juntou a elas, sentiu como se estivesse finalmente onde sempre pertencera. A energia era palpável. A oração começou e uma atmosfera de reverência tomou conta da sala. Que a luz de Deus ilumine nossos corações e nos faça ver a sua vontade, dizia Dona Rita com fervor. As palavras ecoavam, preenchendo Luísa de esperança. No fundo, ela sabia que sua luta interna não havia terminado, mas lá, rodeada de pessoas de fé, começou a sentir que poderia lutar. Durante a partilha, Luísa contou a história de Carlos. Sua voz começou a tremer, mas logo foi preenchida com uma paixão renovada. Se um milagre pode acontecer, então por que não em cada um de nós? Precisamos acreditar e apoiar uns aos outros. A conexão espiritual entre eles era tão intensa que os olhos se encheram de lágrimas, mas não eram de tristeza, eram de uma alegria pura. Ali, entre orações e risadas, Luísa percebeu que as dúvidas começavam a se dissipar. Ela não estava sozinha. A fé comunitária a cercava como uma armadura protetora. No entanto, no escuro canto da mente, a voz de Sônia ainda ecoava. Aquela semente de ceticismo, embora pequena, fazia Luísa se perguntar se as palavras dela não continham uma verdade. Deveria eu realmente enfrentar a descrença ou deixar que ela me guiasse? Refletiu. Quando o encontro terminou, com abraços calorosos se espalhando em despedidas, Luísa sentiu o peso da responsabilidade. Não poderia permitir que a dúvida dominasse seus pensamentos. Resolveu que, em nome da fé, ela enfrentaria o que viesse pela frente. O caminho parecia claro, mas seu coração ardia com uma nova pergunta. E se a real luta não fosse apenas contra a descrença externa, mas também as vozes internas que hesitavam em acreditar? Determinada a descobrir, Luísa sabia que voltaria à paróquia e confrontaria Sônia. Era hora de expor suas inseguranças e, quem sabe, abrir um diálogo que pudesse trazer luz à visão cética da mulher. O que Sônia guardava em seu coração? Poderia trocar palavras de fé por aquelas de desconfiança? A pergunta ressoava como um chamado divino. Onde está o milagre que me libertará das dúvidas que ainda persistem dentro de mim? E assim, com a determinação renovada, Luísa sentiu que a batalha verdadeira estava prestes a começar. Naquela manhã ensolarada, Luísa acordou com uma sensação diferente.
O brilho do sol parecia mais intenso, como se Deus estivesse sorrindo diretamente para ela. O corvo que a visitava quase diariamente piava mais alto, e como que por encantamento, a pequena árvore ao lado da casa florescia de um modo esplêndido. Um pressentimento a acompanhava, mas era uma mistura de nervosismo e coragem. Enquanto se arrumava, a mente de Luísa não conseguia se afastar do que havia acontecido no grupo de oração. O calor das mãos que seguraram a dela enquanto oravam, os olhares cheios de compaixão, tudo fortaleceu seu espírito. Mas a inquietação surgia toda vez que lembrava de Sônia. O que seria capaz de dizer a ela? Como expor suas ansiedades sem que isso desencadeasse novas sementes de dúvida? Decidida, Luísa deixou a casa e começou a caminhar em direção à paróquia. O caminho, que tantas vezes se mostrara familiar, agora era uma trilha sagrada. Cada passo ecoava em seu coração. E naqueles momentos, ela começou a entoar uma simples oração. Senhor, guie minhas palavras, que eu possa ser a luz que ilumina e não a sombra que esconde. Ao chegar à paróquia, sentiu uma onda de emoção. As paredes, que antes pareciam frias e distantes, agora irrompiam calor. A presença de Deus estava ali, e a ideia de se reunir com Sônia fez seu coração disparar. Sabia que nem todos estavam prontos para reconhecer a graça divina. Essa mulher tão cética poderia ser uma barreira ou uma ponte. Assim que entrou, avistou Sônia em um canto, cercada por um grupo que conversava em sussurros. Luísa hesitou por um momento, um turbilhão de sentimentos a invadindo. Mas, respirando fundo, lembrou-se de que aquela era a mão de Deus a aclamá-la a avançar. Caminhou em direção a Sônia, disposta a não se deixar levar pelo medo. Oi, Sônia, começou Luísa, sua voz tranquila, um leve tremor traindo sua coragem. Podemos conversar um pouco? A mulher levantou os olhos e, por um breve instante, Luísa viu uma mudança na expressão dela. Havia algo de curioso e considerado. Claro, o que você tem em mente? Respondeu Sônia, com um semblante mais aberto do que o habitual. Aos poucos, Luísa compartilhou não apenas a história do milagre de Carlos, mas também suas próprias lutas internas. Falar sobre suas dúvidas, finalmente, foi como abrir uma janela que permanecia fechada por muito tempo. Sabe, é natural ter dúvidas, mas a fé é um caminho que se constrói passo a passo, não acha? Sônia a ouviu com atenção. Por sua vez, começou a expor sua visão da fé e do milagre. No íntimo, Luísa percebeu que o que Sônia precisava não era apenas ser convencida, mas também de um espaço seguro para se expressar. Era um momento raro, onde duas almas se conectavam em uma busca conjunta pela verdade. Mas, no fundo, Luísa não podia deixar de sentir uma sombra de preocupação. Havia palavras que, se lançadas, poderiam cair como pedras nas águas tranquilas. E se Sônia não conseguisse compreender a beleza do que a cercava? E se a resistência dela se tornasse um obstáculo? Em conversa continuava, mas uma sutil apreensão despertou perguntas que Luísa nunca pensara fazer. E se as pessoas ao nosso redor não estiverem prontas para o milagre que Deus tem reservado? Refletiu. O que fazer quando a descrença é um sábio conselheiro, mas teimosamente cega para a luz divina? Com esses pensamentos ecoando, ela percebeu que cada pessoa tem seu tempo e que a fé é tanto uma jornada individual quanto uma experiência coletiva. Quando terminaram a conversa, Luísa se despediu, mas já sabia que o desafio não acabara ali. Na realidade, ele estava apenas começando. Qual seria o próximo passo? E entre as dúvidas e a fé, uma mensagem urgente ainda pulsava dentro dela. O que faz com que algumas pessoas se fechem, enquanto outras abrem as portas para os milagres da vida? E assim, Luísa voltou aos caminhos conhecidos, mas agora com um fardo renovado.
Ela estava disposta a desvendar as respostas e a transformar a dúvida em luz, não apenas para si, mas para todos que desejassem acreditar. A batalha ainda estava por vir, e a verdadeira força da fé se revelaria em momentos inesperados. A energia da manhã seguinte estava vibrante. Luísa acordou com o coração acelerado, como se todo o universo estivesse conspirando a seu favor. A luz que entrava pela janela parecia dançar ao redor do seu quarto, pulsando com esperança. Ela se levantou, cheia de uma determinação que não sentia há muito tempo. Queria mais do que luz, desejava as bênçãos do Senhor. Após o café da manhã, ela saiu de casa e, enquanto caminhava, refletia sobre a conversa com Sônia. A lembrança do olhar inquisitivo de sua amiga ainda a acompanhava. Era evidente que Sônia estava em um lugar de luta, um espaço onde a fé e a dúvida colidiam. Mas Luísa se sentia cada vez mais pronta para ser um farol de luz e entendimento. Na rua, encontrou algumas pessoas que costumava cumprimentar. Crentes ou não, todos pareciam absorvidos em suas próprias preocupações. Ela sorriu para uma senhora que passava com os bolsos cheios de sementes. A mulher olhou para Luísa e, com um ar de felicidade, disse: "Estou plantando coisas boas, minha filha. Logo terei flores e frutos." Essa simples frase soou como um mantra para Luísa. O que está plantando em sua própria vida? Durante a caminhada, Luísa sentiu uma necessidade de entrar na pequena capela do bairro. A porta estava entreaberta e o interior acolhedor a convidava a entrar. Assim que cruzou o limiar, o aroma do incenso envolveu-a e um profundo silêncio permeava o ambiente. Era como se ela estivesse entrando em um abraço caloroso, um espaço sagrado onde todo o medo desaparecia. Ela se ajoelhou, fechou os olhos e, com a mão sobre o coração, começou a orar. "Senhor, estou diante de ti. Quero ser um instrumento da tua paz e da tua luz. Mas como posso ajudar as pessoas que se fecham para o teu milagre?" A resposta não veio em palavras, mas sim em uma sensação de clara direção. Um leve sopro de ar fez seus cabelos esvoaçarem, e ela soube que sua missão estava prestes a se revelar. Assim que se levantou, Luísa percebeu que não poderia se permitir ser uma barreira para a luz que Deus desejava transmitir. As palavras da bênção e da força deveriam fluir através dela, a fim de iluminar o caminho de outros. Se a dúvida estava corroendo a fé de algumas pessoas, talvez o que ela precisasse fazer era oferecer um olhar repleto de compaixão. As respostas poderiam surgir, não da explicação lógica, mas da vivência verdadeira e crível. Enquanto deixava a capela, um novo desejo ardia dentro dela. Era mais do que ajudar Sônia. Era também sobre todas as almas inquietas que cruzavam seu caminho. Uma ideia formou-se em sua mente: distribuir pequenas cartas com mensagens de fé e esperança às pessoas que encontrasse. Decidida, Luísa foi para casa, pegou papel e caneta. Cada palavra será como uma semente plantada, pensou. Ao escrever, seus dedos dançavam sobre o papel, enquanto sua fé se manifestava em frases curtas e encorajadoras. Acredite, o impossível é apenas um sussurro para Deus. Você não está sozinha, Ele está com você. Ao terminar, um sentimento de paz a envolveu. Uma certeza a acompanhava. Deus estava com ela, guiando cada passo e cada palavra. Mas, em meio à sua empolgação, uma pequena dúvida surgiu. E se algumas pessoas não quisessem ouvir? E se, ao invés de ser uma luz, eu me tornasse uma sombra? Criticar ou acolher, isso era um dilema que Luísa sabia que enfrentaria assim que começasse a distribuir suas cartas. No fundo, ela compreendia que a resistência que encontraria não era um reflexo de sua fé, mas da luta interna que todos carregavam. Mas a coragem e a disposição para espalhar a luz valiam mais do que o medo da rejeição. Luísa respirou fundo e olhou para o horizonte.
A jornada apenas começava, e ela estava a um passo da virada que poderia mudar tudo. Com uma nova determinação, ela se colocou na estrada pronta para enfrentar a dúvida, a resistência e a possibilidade de grandes milagres. Seja o que for que eu encontre, Senhor, que eu possa ser a luz que guia. Mas como posso saber quando é hora de falar e quando é hora de me calar? A resposta ela sentia, estava mais próxima do que imaginava. E à medida que caminhava, um novo encontro se aproximava. A história de Sônia ainda não tinha acabado, e com ela poderia haver reviravoltas inesperadas. Luísa prosseguiu seu caminho, as cartas de esperança bem guardadas em sua mochila. Cada passo batia firme na calçada, marcando uma nova fase em sua jornada espiritual. A luz do sol parecia se intensificar à medida que ela avançava, como se estivesse sendo seguida por uma multidão celestial que a incentivava. Seu coração pulsava não apenas pela expectativa, mas também pela incerteza do que a espera. Enquanto caminhava pelo parque, um murmúrio de risadas e brincadeiras tomou conta do ambiente. Crianças corriam de um lado para o outro, seus risos ecoando como melodias de alegria pura. Aquela imagem de inocência e felicidade despertou algo profundo em Luísa. Era uma lembrança vívida do que realmente importava. A simplicidade da fé, o amor incondicional que Deus oferece. Porém, em meio àquele cenário alegre, um aperto no coração começou a surgir. Um grupo de jovens estava reunido em um banco, ladeado por garrafas de bebidas. A atmosfera ao redor deles tinha um peso diferente, quase palpável. Luísa hesitou. A voz interior que a guiava até aquele momento agora parecia abafada. Devo me aproximar? Devo plantar a semente da esperança ali também? Ela olhou para as cartas em sua mochila, ocupando um espaço que parecia puxar sua atenção. Ao mesmo tempo, uma sensação de resistência a aconchegou. E se não quisessem ouvir? E se o que eu tiver para dizer for perdido em meio ao barulho e à indiferença? Os jovens conversavam e riam, mas Luísa sentia que havia uma tristeza ali, uma busca por algo que eles mal sabiam nomear. Com um impulso, decidiu dar um passo à frente. Caminhou em direção ao grupo, sentindo o coração acelerar ainda mais. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Sua voz soou mais forte do que ela esperava. O grupo se virou e a olhou. Os sorrisos se transformaram em expressões de curiosidade, seguida por um silêncio temporário. Ela se lembrou do abraço que sentira na capela e se deixou guiar pela certeza de que um pouco de luz poderia iluminar mesmo o espaço mais escuro. Eu sou Luísa e estou entregando essas cartas com mensagens de esperança e fé. Posso oferecer uma para vocês? A entrega das palavras era um ato de fé tanto para ela quanto aquele grupo estranho. Viu alguns jovens trocar olhares, um misto de ceticismo e curiosidade. Ah, essas coisas não funcionam. A vida é bem mais complicada do que isso, um dos rapazes respondeu, com um tom quase desdenhoso. O que deveria ter sido um bloqueio a deixou intrigada. Como seria se ignorasse o desdém? Como poderia continuar a ser luz, mesmo quando as sombras parecessem tão fortes? Você tem razão. Luísa respondeu claramente, segurando uma carta nas mãos. A vida é mesmo cheia de complexidades, mas às vezes uma simples mensagem de fé pode nos lembrar de que não precisamos carregar tudo sozinhos. Eu estou aqui, disposta a ouvir, se vocês quiserem. Os rostos ao seu redor mostraram sinais diversos, dúvidas, questionamentos e até uma leve expectativa. O ar parecia vibrar de energia, e Luísa compreendeu que a resistência não era apenas deles, ela também enfrentava suas próprias barreiras internas. Foi testemunhando que as cartas eram lançadas ao vento, florescendo esperanças mesmo diante da dureza da realidade. À medida que interagia, os jovens começaram a se abrir.
Um deles, de olhos tristes, confessou que tinha temido pela sua vida em um momento crítico e que nada parecia fazer sentido. Ao ouvir isso, uma convicção crescente dentro de Luísa acendeu, um chamado divino que ela não podia ignorar. Dê uma chance à luz, mesmo que você não a veja agora. Às vezes o milagre começa com uma única decisão, disse ela, enquanto entregava uma carta pessoalmente a ele. Mais do que um simples pedaço de papel, na verdade, era um convite à transformação. E em sintonia com aqueles jovens, Luísa sentiu que sua fé estava se expandindo, mas ainda tinha perguntas que a atormentavam. Como continuar diante da resistência? E se eles não quisessem mudança? As respostas não eram claras, e aquele mistério a fazia questionar o papel que Deus estava moldando para ela. E assim, prosseguindo em sua jornada, Luísa soube que um novo caminho de revelação estava se desenrolando. Enquanto se despedia do grupo, um novo pensamento surgiu em sua mente. Estou pronta para enfrentar o que virá, mas será que estou preparada para aceitar as respostas que ainda não conheço? E com esse dilema em mente, uma sombra mais profunda se aproximava. Em algum lugar no parque, Sônia a esperava, mas não como ela imaginava. O sol ainda iluminava o parque, mas a sensação de calor havia se transformado em um leve frio que cobria Luísa como um manto invisível. Ao avistar Sônia à distância, uma inquietação cresceu dentro dela. O que teria acontecido para que Sônia se tornasse a conexão entre a realidade conhecida e o desconhecido? A aproximação da amiga era como um eco distante, chamando-a para um entendimento que ela não tinha certeza se estava pronta. Sônia acenava, seus olhos brilhando com uma mistura de expectativa e cautela, como se soubesse algo que Luísa ainda não havia percebido. Luísa, você não vai acreditar no que aconteceu. Antes que ela pudesse responder, Sônia continuou. Lembra daquela oração que fizemos juntas? Parece que Deus está agindo de maneiras inesperadas. O coração de Luísa começou a acelerar novamente. O que você quer dizer? O que aconteceu? A curiosidade levava-a em direção a um assunto que ela temia poderia vir carregado de desafios. Fui abordada por um grupo de pessoas que estão passando por sérios problemas. Pessoas que sentem que a vida não vale mais a pena. E entre elas, tem alguém que não sai da minha cabeça. Um garoto, o Júnior. Ele parece perdido e cheio de dor. Sônia respirou fundo, como se cada palavra que dissesse carregasse um peso. Eu não consigo deixá-lo para trás. Ele precisa de ajuda. Nós precisamos ajudar. Luísa sentiu um misto de compaixão e um arrepio inquietante. Não era só a missão de resgatar alguém que estava em apuros, mas uma advertência que ecoava em seu ser. Quem de fato precisa ser ajudado? Olhando nos olhos de Sônia, Luísa ressoou com a sabedoria do momento. Sônia, ajudar é importante, mas também é preciso discernir. Algumas pessoas não estão prontas para receber a luz que levamos. Elas podem apagar nossa própria chama. Sônia a fitou perplexa. O que você quer dizer? Devemos deixá-los à mercê da tempestade? Não é sobre abandoná-los. É sobre saber como e quando agir. Devemos captar o que Deus deseja de nós, respondeu Luísa, ao se lembrar do olhar triste do jovem que havia encontrado mais cedo. Precisamos estar preparados para respostas que podem não ser as que esperamos. Uma brisa leve acariciou os rostos delas, trazendo consigo um aroma de flores frescas. Enquanto conversavam, uma sensação de tensão começou a se dissipar. Luísa percebeu que estava diante de um dilema espiritual, um convite para refletir e não apenas agir por impulso. Cada palavra trocada entre elas parecia mais um passo à frente no entendimento de que a verdadeira ajuda vem da sabedoria divinal. O olhar de Sônia se iluminou, e como se uma luz compartilhada começasse a brilhar entre as duas, ela disse, você tem razão, precisamos de direção. Vamos orar,
Precisamos pedir a Deus que nos mostre o caminho e a quem devemos realmente ajudar. Luísa propôs com firmeza. A ideia de buscar a orientação divina nesse estado de incerteza a acalmou. Envoltas em um momento de conexão mais profunda com Deus, as duas se unem em oração, pedindo clareza em suas decisões e coragem para enfrentarem o que vier pela frente. Luísa sabia que a verdadeira fé frequentemente vinha acompanhada de desafios e escolhas difíceis a serem feitas. Mas, no fundo, sentia que algo grande estava prestes a acontecer. A presença de Deus ao redor delas era palpável, quase eletrizante. Então, enquanto o vento começava a soprar mais forte, uma sombra atraiu o olhar de Luísa. Uma figura familiar se aproximava e seu coração disparou novamente quando ela reconheceu o jovem que antes havia falado sobre sua dor. Mas o que realmente a intrigava era a expressão em seu rosto. Ele trazia consigo um peso que parecia ainda maior do que antes. Luísa, ele começou, a voz tremendo. Eu preciso falar com você. Eu não sei mais como seguir em frente. E assim, enquanto o dilema de discernir quem realmente precisava de ajuda continuava, Luísa percebeu que a realidade de sua jornada espiritual estava se intensificando de formas que ela nunca poderia imaginar. O que Sônia e Luísa enfrentariam diante daquele jovem? Os desafios só estavam começando, e a luz que elas buscavam agora poderia se transformar no farol de esperança que iluminaria não apenas as suas vidas, mas muitas outras ao longo do caminho. Os olhos de Luísa se fixaram no jovem, cada vez mais céticos, enquanto a tensão em seu coração aumentava. Era o chamado que ela temia e esperava ao mesmo tempo. O peso daquela dor que Júnior trazia parecia estar imbuído de um propósito maior. Sônia estava ao seu lado, o olhar cheio de esperança e determinação, mas Luísa sentia que por trás daquela esperança poderia existir uma sombra de risco. Júnior, o que está acontecendo? O que você precisa? Perguntou Luísa, tentando que sua voz soasse intrigante, mas acolhedora. As palavras pareciam flutuar no ar, carregadas de expectativa e medo. É que eu não sei mais o que fazer. Todo dia é um pesadelo. Perdi a vontade de viver. As lágrimas escorriam pelo rosto de Júnior, como se arrastassem consigo toda a dor acumulada. Luísa sentiu o coração apertar. Era uma cena que desnorteava, um chamado urgente. Você não está sozinho. Estamos aqui para ajudar. Sônia se adiantou, buscando dar ao garoto o conforto de que precisava, mas Luísa teve um pensamento incisivo. Essa ajuda realmente seria eficaz? Ou poderíamos, sem saber, atrair um problema ainda maior? Era um dilema. Ela respirou fundo e lembrou-se das muitas vezes em que a ajuda foi dada a pessoas que não estavam realmente prontas para recebê-la. Pessoas que apenas sugavam a energia ao seu redor e criavam um nevoeiro de desespero e desânimo que poderia facilmente envolver todos ao redor. Devemos prestar atenção ao que Deus quer de nós nesse momento. Luísa murmurou, sua mente rodando em busca de uma resposta. Seja honesta, Júnior. Você está disposto a realmente mudar? Ou deseja apenas um alívio temporário para sua dor? A pergunta pairou no ar, e o silêncio que se seguiu gritou mais alto do que as palavras. Júnior hesitou, os olhos distantes. O peso de sua carga era visível, mas havia também uma semente de resistência, um fio de escolha que estava se desenrolando diante dele. Sônia olhou para Luísa, o entendimento crescendo entre elas. Nesse momento, ficou evidente que a ajuda não deveria ser uma mistura de compaixão com desespero. Ela tinha que ser guiada e soberana, um ato de amor que não temeria a dor, mas que também não se perderia nela. Às vezes, ajudar alguém significa apontar o caminho correto e não simplesmente suavizar sua dor. Luísa articulou devagar, procurando as palavras certas. E isso pode doer mais do que dar um abraço.
Você precisa se levantar e lutar por sua própria vida, Júnior. Estamos dispostas a te apoiar, mas somente se você também decidir lutar. Os olhos de Júnior se abriram um pouco mais. Luísa pôde ver reluzir uma faísca de esperança, mas ela sabia que ainda era um caminho repleto de espinhos. Você tem que querer isso. É preciso um esforço de sua parte. Sua caminhada não será fácil, mas Deus vai te guiar. As palavras ressoaram como um tambor sagrado no coração do garoto. Sua expressão abrangia um misto de confusão e confiança que imperava. Ele parecia processar o que a jovem estava tomando como verdade. Enquanto a energia ao redor deles mudava, um novo sentimento começou a invadir a atmosfera, a determinação pela busca do verdadeiro milagre. O ar estava carregado de expectativas. As nuvens escuras começaram a se dispersar, como se uma nova luz estivesse entrando na história. Se você realmente quer isso, vamos orar juntos, Luísa sugeriu, o impulso espiritual crescendo em cada um deles. Era um teste, uma chance de renovar a fé, não só de Júnior, mas de todos. Essa é a nossa oportunidade de clamar a Deus por mudança. As mãos se uniram em torno do jovem, e Luísa percebeu que o momento era maior do que só ajudar Júnior. Era sobre reunir forças para um milagre que poderia transcender a dor e se transformar em bênçãos para todos ali presentes. Porém, enquanto as vozes se elevavam em oração, uma dúvida sussurrou na mente de Luísa. Elas realmente estavam fazendo a coisa certa? E se, de fato, Júnior não estivesse pronto? E se essa conexão entre eles significasse um desvio, levando-as para um caminho incerto? Ela sentiu a intensidade no ar e um frio percorreu sua espinha. O que viria dessa oração? O que Deus realmente tinha reservado para elas? As perguntas fervilhavam, mas uma certeza nascia. Elas precisavam seguir adiante, mesmo diante da incerteza. Havia algo maior emergindo da profundidade de seus corações, e a jornada estava apenas começando. O calor da oração envolveu o trio com uma intensidade palpável. As vozes de Luísa, Sônia e Júnior ressoavam como uma harmoniosa sinfonia, entrelaçadas pela esperança. Cada palavra proferida parecia tocar o céu, e aos poucos uma paz começava a invadir o coração angustiado de Júnior. A atmosfera se tornava mais luminosa, como se um véu sutil estivesse se dissolvendo, permitindo que a luz divina começasse a se infiltrar nas sombras que o cercavam. Senhor, nós clamamos pela transformação. Que Júnior encontre em ti a força para se levantar e seguir em frente. A voz de Luísa, emotiva e decidida, se destacava das demais, como um farol em meio à tempestade. O jovem a observava, absorvendo cada palavra, como se cada frase estivesse esculpindo novos caminhos em sua mente confusa. Júnior fechou os olhos, permitindo que as lágrimas lavassem a dor de sua alma. Ele começou a se sentir como um barco balançando em uma tempestade, mas agora começava a avistar o porto. Com cada respiração, sentia um pouco mais da esperança que Luísa e Sônia transmitiam tão fortemente. E por um instante, a sensação de desespero parecia dissipar-se. Era então, no meio daquela súplica, que algo extraordinário aconteceu. Uma brisa suave passou pelo local, como um toque sutil de uma mão invisível. Todos sentiram, como se a própria presença de Deus estivesse ali, ouvindo suas palavras. O ar parecia vibrar em uma frequência diferente, e Luísa, em um momento devocional profundo, parou. Seu coração acelerou, e, em um impulso, ela abriu os olhos. Júnior, ela começou, Deus está aqui. Sinta essa presença. É Ele falando com você, mostrando que há um caminho. Era um convite à conscientização, um chamado para que Júnior não apenas ouvisse, mas realmente sentisse, e assim sua dor se tornasse um testemunho de superação. Mas enquanto a atmosfera se iluminava, Luísa sentiu um novo impulso, uma advertência sagrada que ecoava em seu íntimo. Mas cuidado,
Cuidado com os laços que podem te prender de novo. A voz interna era clara, e ela decidiu compartilhar isso com Sônia. Às vezes, precisamos nos afastar de certas pessoas e situações que nos puxam para baixo. Às vezes, ajudar é saber dizer não ao que nos prejudica. As palavras saíram de sua boca como um aviso que abrangia não apenas Júnior, mas também o caminho delas. Era preciso ser firme, mesmo que isso parecesse difícil. Sim, e isso pode ser complicado, Sônia concordou. Júnior, você precisa escolher com sabedoria suas conexões. Algumas pessoas podem não querer que você melhore. Algumas amizades podem ser um peso a mais. O olhar de Sônia se fixou no jovem com uma seriedade inesperada. Júnior balançou a cabeça confuso. Mas como eu sei? Sua pergunta, simples e direta, trouxe à tona uma realidade dolorosa. Como poderia ele discernir entre aqueles que o apoiariam e quem apenas puxaria seu tapete? Luísa se sentia dividida. Ao mesmo tempo em que o aconselhava a se cercar de energia positiva, temia que essa disseminação de avisos pudesse ser mal interpretada como desconfiança. Vamos orar por discernimento também, ela sugeriu, buscando um equilíbrio. Peça a Deus que lhe mostre o caminho e as pessoas que realmente merecem seu coração. Enquanto os três se inclinavam mais uma vez, as vozes emergiram em um coro fervoroso, pedindo por clareza e proteção. A oração se tornava não só um pedido, mas um pacto entre eles. Com cada palavra, a atmosfera carregava uma expectativa, como um sol nascente que estava prestes a iluminar uma nova era. Mas no fundo do coração de Luísa, a semente do questionamento não cessava. O que mais esperava por eles nesse caminho? Estariam prontos para as revelações que Deus estava prestes a fazer em suas vidas? A jornada deles estava apenas começando, e um novo capítulo se desenhava no horizonte. Que portas se abrirão? A dúvida reverberou na mente de Luísa, enquanto a oração chegava ao fim. Ela começou a perceber que a resposta poderia estar mais perto do que imaginavam, mas a verdadeira jornada poderia trazer desafios que nem eles estavam preparados para enfrentar. E assim, finalmente, depois de um momento de silêncio, uma nova pergunta surgiu, ressoando nas profundezas de suas almas. O que acontecerá quando os desafios começarem a aparecer? O sol despontou no horizonte, lançando raios dourados sobre a cidade de São Pedro do Sul. Luísa acordou com uma leveza no coração que não sentia há tempos. Era como se cada amanhecer trouxesse uma nova esperança, uma oportunidade de mudança que pulsava em cada esquina. A conversa com Júnior e Sônia na véspera ainda reverberava em sua mente. Qual seria o próximo passo dessa jornada? Na caminhada até a paróquia, Luísa se lembrou das palavras que Júnior compartilhara. Todo dia é um pesadelo. Elas eram um eco de um desespero que não deveria ser ignorado. Ao mesmo tempo, a decisão de ajudar não poderia ser feita às cegas. Sábias escolhas eram necessárias. Ao entrar na paróquia, a atmosfera de amor envolveu Luísa como um abraçar. Hoje, mais do que nunca, ela sentia a necessidade de reforçar sua própria fé. Olhou ao redor e viu a comunidade reunida, um mar de rostos que buscavam a mesma luz. Era hora de agir. Durante a missa, o padre falou sobre a importância de se manter firme nas promessas de Deus. E Luísa sentiu que cada palavra entrava em sua alma como flechas de esperança. Ao final do culto, ela pediu a palavra. Com o coração pulsando de emoção, começou a compartilhar sua experiência com Júnior. Sua voz, embora trêmula, tinha uma força impressionante. Eu aprendi que ajudar alguém é muito mais do que simplesmente estender a mão. É mostrar-lhes que, por mais difícil que seja, elas podem se levantar. É desafiá-las a lutar por suas vidas. As palavras ganharam vida, e a congregação, capturada por sua paixão, começou a murmurar em concordância.
Luísa viu rostos nodando, expressões de encorajamento e fé. O fervor foi crescente, quase palpável. E naquele momento, a luz que ela buscava começou a brilhar mais intensamente. Após a reunião, Luísa tomou coragem e procurou Sônia. "Vamos falar com Júnior", sugeriu sua voz firme. Sônia concordou, um brilho de determinação em seus olhos. Na casa de Júnior, o clima estava carregado. Ele os aguardava com a expressão preocupada. "Eu não sei se consigo", confessou, os olhos carregados de incertezas. Sentado em uma cadeira, parecia um jovem à deriva em um mar de dúvidas. Luísa, com um olhar encorajador, se aproximou e disse: "Júnior, a jornada não precisa ser feita sozinho. Estamos aqui para ajudá-lo a encontrar o caminho, mas você precisa querer essa transformação." As palavras tocaram fundo na alma do jovem. Ele olhou para os dois, a vulnerabilidade exposta. "Eu quero, só não sei como." Sônia então intercedeu. "Vamos orar. A oração é o nosso recurso mais poderoso. Vamos pedir que Deus nos guie neste caminho." A atmosfera se transformou à medida que as mãos se uniram em oração. Mesmo que a hesitação ainda pairasse no ar, a união deles começava a criar um espaço sagrado. Luísa sentiu o vento suave entrar pela janela, como se a própria presença de Deus estivesse se fazendo sentir. As vozes subiam em harmoniosa sinfonia. Orações fervorosas foram dirigidas a Deus. Pedidos de clareza, de coragem e principalmente de discernimento. O coração de Luísa estava aquecido, e ela sabe que apenas um caminho sincero poderia levar à verdadeira cura. E assim, no silêncio, algo incrível aconteceu. Júnior abriu os olhos e, em uma súbita onda de coragem, declarou: "Eu preciso mudar, quero deixar para trás tudo isso que me puxa para baixo." Luísa e Sônia se entreolharam, emocionadas. Era um sinal, um momento crucial, que soava como o chamado divino que tanto esperavam. A luz da esperança parecia brilhar mais intensamente dentro de Júnior. "Podemos criar um grupo de apoio, algo que nos una, onde possamos compartilhar nossas lutas e vitórias. Não apenas você, mas todos nós", sugeriu Luísa. O ar estava ressoando com possibilidades. Júnior assentiu com um brilho nos olhos, vendo a perspectiva de um futuro onde a dor poderia servir de aprendizado e transformação. Enquanto a tarde se transformava em noite, os três amigos se concentraram em elaborar planos, cada um se sentindo mais forte que o anterior. Luísa sabia que a jornada ainda seria repleta de desafios, mas agora estavam unidos, preparados e cheios de fé. A mistura mareada de esperanças tornou-se combustível para novos começos. Ao final da noite, os três se abraçaram, prometendo se apoiar mutuamente. "Olhemos sempre para a luz e não para as sombras", Luísa lembrou. E ali surgiu um acordo entre eles de procurar e nutrir a fé, não apenas para si, mas para todos que cruzariam seu caminho. Enquanto deixava a casa de Júnior, uma certeza crescia no coração de Luísa. O verdadeiro milagre tinha começado. Havia uma nova força na comunidade, um movimento de fé em ascensão. E enquanto as estrelas brilhavam intensamente no céu, ela se lembrou da importância de discernir a luz e as sombras e como o verdadeiro amor sempre venceria. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Luísa levantou uma oração silenciosa. "Senhor, ajuda-nos a sermos instrumentos de Tua luz. Que a coragem e a fé sejam sempre a nossa força. Amém." O eco da oração trouxe um sentimento de paz inexplicável. Uma conexão divina que reafirmou sua crença de que o amor é a resposta. E assim, a pequena cidade de São Pedro do Sul testemunhava a transformação não só de um jovem, mas de toda uma comunidade, que renascia em sua fé e força, preparada para espalhar luz e esperança nas trevas que ainda existem por aí. O bulício do mundo seria um constante convite à dúvida. Mas a fé mostraria o caminho para os milagres.
Juntos, eles estavam prontos para enfrentar cada dia como um fervoroso ato de adoração. E você, está pronto para se juntar a essa jornada de fé e transformação? A luz precisa ser espalhada. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa mensagem chegar a mais pessoas que precisam. Comente suas reações e testemunhos sobre o final dessa história incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação divina. Você precisa mostrar seu apoio, porque apenas verdadeiros servos de Deus entendem a importância de unir forças.